Quando se fala em Pistis Sophia, muitas pessoas imaginam mais um mito religioso antigo, mais uma narrativa simbólica sobre seres celestes, quedas cósmicas ou batalhas espirituais. Mas quem lê esse texto com atenção percebe algo desconcertante. Ele não está a falar de fora, ele está a falar de dentro. Ele não descreve a origem do universo, ele descreve a experiência da alma aprisionada na matéria e esquecida de si mesma. A grande chave de Pistis Sophia não é Sofia enquanto entidade mitológica. É a condição da alma humana. É a sensação de deslocamento, de perda de sentido, de esquecimento profundo, de uma vida que parece não encaixar completamente neste mundo, mesmo quando tudo está bem do lado de fora. A palavra queda, nesse texto, não significa pecado, erro moral ou castigo divino. Queda significa densificação da consciência, significa afastamento da origem interior, significa identificação total com o mundo exterior, com o ego, com o papel social, com a sobrevivência, com o medo e com o desejo. A alma cai quando se esquece de quem é. Pistis Sophia descreve esse processo com uma precisão desconcertante, não como uma história distante, mas como um mapa da experiência humana. A alma, ao mergulhar na matéria, perde sua orientação interna. Ela passa a buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Passa a acreditar que a salvação vem de algo externo, de uma autoridade, de um sistema, de uma promessa futura. E é aí que começa o sofrimento. O sofrimento em Pistis Sophia não é punição, é sinal. É um alarme silencioso que indica que algo está fora de alinhamento. A alma sofre porque pressente que não pertence totalmente àquele estado de consciência. Ela sente falta de algo que não sabe nomear. Uma saudade sem objeto. Um vazio que nada preenche. Uma inquietação que não se resolve com sucesso, consumo, reconhecimento ou poder. Esse é o ponto mais delicado do texto, porque ele desmonta uma das ideias mais enraizadas da espiritualidade tradicional. A ideia de que o sofrimento deve ser eliminado a qualquer custo. Em Pistis Sophia, o sofrimento é parte do processo de despertar. Não porque seja desejável, mas porque é inevitável quando a consciência começa a lembrar. A alma desperta não porque alguém a salva, mas porque ela começa a perceber sua própria prisão. E essa percepção dói. Dói porque obriga a abandonar ilusões confortáveis. Obriga a questionar crenças antigas. Obriga a enfrentar o vazio deixado pela queda das falsas certezas. É nesse ponto que entra o verdadeiro significado da palavra Pistis. Pistis não é fé cega, não é crença passiva. Pistis é confiança consciente. É a disposição interna de atravessar o desconhecido sem garantias externas. É a coragem de continuar mesmo quando os antigos mapas já não funcionam. A alma, em Pistis Sophia, clama por ajuda, mas não por um salvador externo. Ela clama por lembrança. Ela clama por reconexão. Ela clama por sentido. E o texto deixa claro, de forma quase incômoda, que ninguém pode fazer esse caminho por ela. Isso é profundamente subversivo, porque retira do indivíduo a posição confortável de vítima ou dependente. Não há um inimigo externo a derrotar. Não há um Deus irado a apaziguar. Não há um sistema que precise ser combatido primeiro. O verdadeiro trabalho é interno, e isso assusta. Por isso Pistis Sophia foi marginalizado, porque ele desloca o eixo do poder. Ele não entrega a chave da libertação a uma instituição, a um sacerdote ou a um dogma. Ele devolve a responsabilidade ao indivíduo. E isso historicamente sempre foi visto como perigoso. A alma, segundo o texto, cai em múltiplas camadas de esquecimento. Cada camada corresponde a um nível de identificação com o mundo material. Quanto mais profunda a identificação, mais distante a lembrança da origem. E, paradoxalmente, quanto mais distante a origem, mais intensa se torna a sensação de vazio. Esse vazio não é a ausência de algo externo, é a ausência de si mesmo. É a consciência fragmentada, tentando se lembrar do todo. É por isso que tantas pessoas,
mesmo sem qualquer referência espiritual, atravessam crises existenciais profundas. Elas não estão quebradas, estão despertando. Piste Sophia descreve um processo lento, doloroso e profundamente humano. Não há atalhos. Não há iluminação instantânea. Há repetição, queda, tentativa, erro, frustração e, aos poucos, compreensão. Cada vez que a alma tenta subir sem integrar o aprendizado, ela cai novamente. Não como castigo, mas como consequência natural de uma consciência ainda fragmentada. Isso desmonta completamente a ideia moderna de espiritualidade como algo leve, rápido e sempre positivo. O texto gnóstico é honesto demais para isso. Ele mostra que o despertar é desconfortável, que a lucidez cobra um preço, que ver a verdade implica perder ilusões. E talvez seja exatamente por isso que Piste Sophia continua atual, porque descreve algo que muitos sentem, mas poucos conseguem nomear: a sensação de viver num mundo que não parece real, a percepção de que os valores dominantes não fazem sentido, o incômodo com sistemas que prometem salvação, mas produzem apenas controle e repetição. A alma, quando começa a lembrar, percebe que viveu muito tempo em piloto automático, que repetiu crenças herdadas, que aceitou narrativas prontas, que terceirizou sua própria autoridade interior. E esse reconhecimento não é confortável. Ele desmonta identidades inteiras. É nesse ponto que muitas pessoas recuam, porque voltar ao sono é mais fácil do que sustentar a lucidez. O texto mostra isso com clareza. A alma tem medo de seguir adiante. Ela teme perder tudo o que conhece, teme ficar sozinha, teme errar, teme não ser acolhida. E esse medo é compreensível. Mas Piste Sophia também mostra algo fundamental. A alma não está sozinha. Não no sentido de ser protegida por forças externas, mas no sentido de que o caminho do retorno já existe dentro dela. O conhecimento que liberta não é informação acumulada. É reconhecimento interior. É lembrar-se de quem se é para além do papel, da história pessoal e da identidade social. O verdadeiro inimigo no texto não é um ser externo maligno. É o esquecimento. É a ignorância de si mesmo. É a confusão entre o que é essencial e o que é acessório. É a identificação total com a forma. Quando essa identificação começa a se dissolver, surge o medo, porque o ego sente que está perdendo o controle. E é exatamente aqui que o título deste vídeo ganha sentido. A queda da alma não é o problema. O problema é permanecer caída sem consciência disso. O despertar começa quando o controle falha. Falha o controle das narrativas antigas. Falha o controle das certezas herdadas. Falha o controle das estruturas que mantinham a identidade coesa. E nesse colapso, algo novo pode emergir. Não uma nova crença, mas uma nova relação consigo mesmo. Piste Sophia não promete felicidade constante, promete lucidez. E isso é muito mais exigente. A lucidez obriga a ver o mundo como ele é, obriga a reconhecer manipulações, condicionamentos e ilusões. Obriga a assumir responsabilidade pela própria consciência. Por isso esse texto não é para todos. Não porque seja elitista, mas porque exige disposição interior, exige honestidade, exige coragem para olhar para dentro sem máscaras, exige aceitar que o caminho espiritual não é uma fuga do mundo, mas um atravessamento consciente dele. A queda da alma, segundo Piste Sophia, não é um evento do passado. É um estado contínuo enquanto houver esquecimento. E o retorno não é uma ascensão literal aos céus, mas uma integração da consciência aqui, agora, no corpo, na vida cotidiana, nas escolhas diárias. Isso muda tudo, porque retira a espiritualidade do campo da fantasia e a traz para o campo da responsabilidade. Cada pensamento, cada reação, cada escolha torna-se parte do processo de lembrança ou de esquecimento. Talvez seja por isso que esse texto foi tão cuidadosamente ocultado, porque ele não cria seguidores, ele cria indivíduos conscientes. E indivíduos conscientes são difíceis de controlar.
Pistis Sophia não pede fé. Pede discernimento. Não pede obediência. Pede presença. Não pede sacrifício. Pede compreensão. E isso é profundamente transformador. Se você chegou até aqui sentindo um desconforto silencioso, uma sensação de reconhecimento, uma inquietação difícil de explicar, talvez não seja coincidência. Talvez esse texto esteja apenas tocando algo que sempre esteve aí, mas que foi abafado por muito tempo. A queda da alma não é o fim da jornada, é o início do retorno. E esse retorno não acontece fora do mundo, mas no coração da experiência humana. Não há pressa, não há imposição, não há caminho único. Há apenas a lembrança gradual de que a consciência é maior do que o papel que lhe foi atribuído. E talvez a pergunta mais importante não seja quem criou o mundo, mas quem eu sou quando todas as histórias caem. Essa é a pergunta que Pistis Sophia deixa no ar, e cada um terá de respondê-la por si. Mantenham-se despertos. Namastê.